Olá pessoal, eu me chamo Kleber Tani, eu sou um professor de educação física, eu trabalhei com mestrado, com pós-graduação, a minha especialização foi em fisiologia do repouso dentro da área do treinamento desportivo e, por consequência, a meditação transcendental, que era uma técnica que eu já vinha praticando, foi o meu objeto de estudo. Eu me tornei instrutor de meditação transcendental em 1981 e venho ensinando desde então. Aqui no Rio de Janeiro eu dirijo o que é chamado de Sociedade Internacional de Meditação, que foi a entidade criada pelo meu mestre Maharishi Mahesh Yogi, que vem de uma tradição muito antiga, a qual nós chamamos de tradição védica. Ele trouxe isso do mestre dele e assim sucessivamente. O que nós ensinamos aqui é a técnica de meditação transcendental na sua integralidade, da forma com que ela era ensinada por mestres há milhares de anos atrás. O Maharishi procurou preservar o método, treinando alguns dos seus alunos, e eu tive essa oportunidade de ser treinado por ele há 38 anos atrás. A técnica apresentada aqui para vocês é a técnica da meditação transcendental. A meditação transcendental é uma técnica bastante específica, na medida que existem muitas técnicas de meditação. Todas elas têm por objetivo a experiência do que a gente chama de consciência transcendental, que basicamente, de uma forma muito simples explicando, seria a percepção do lugar da onde os pensamentos nascem. Mais especificamente ainda, o intervalo entre um pensamento e outro. O que a pessoa tem nesse momento é uma perspectiva de ilimitação. Essa perspectiva muda o sistema nervoso central, ordena as ondas elétricas do cérebro e causa uma série de mudanças metabólicas que ordenam o sistema nervoso. Esse estado de coerência que a pessoa experimenta durante a meditação transcendental já foi comprovado por um prêmio Nobel no ano de 1977 pelo Dr. Brian Josephson, Nobel por Cambridge, na Inglaterra. Enfim, ele conseguiu comprovar que quando esse estado se instaura, 99 pessoas em volta do praticante sentem o efeito. Isso não depende de fé, credo, religião, filosofia de vida. Então é algo bastante objetivo. Quando eu me sento para meditar, as pessoas à minha volta, elas se organizam neurofisiologicamente falando. Isso pode ser mensurado através de eletroencefalografia computadorizada, através de exame de sangue, através de eletrocardiografia, eletrogalvanometria. E o que a gente tem são, na verdade, é a diminuição daquelas bioquímicas que são relacionadas ao estresse. Adrenalina, ácido lático, cortisol e por aí vai. Muitos estudos de lá para cá foram apresentados, demonstrando que nas Filipinas houve uma redução radical nos problemas encontrados na época em que um ditador, Ferdinando Marcos, foi deposto, onde o país quase chegou a uma guerra civil. Tivemos resultados também consistentes na Europa, na guerra da Iugoslávia, com a diminuição de acidentes, criminalidades e entradas em hospitais. Em Moçambique, tivemos ensinando a meditação transcendental para mais de 850 mil soldados dentro dos quartéis, e num período de 5 meses após isso ter acontecido, nós observamos a assinatura do armistício, do Tratado de Paz entre as duas etnias que se degladiavam. Então nós temos muitos casos consistentes ao redor do mundo, mostrando que quando o número de meditantes aumenta numa cidade, a criminalidade diminui, os acidentes e, como eu disse, as entradas em hospitais, que são doenças e enfermidades em geral. O termo meditação para nós ocidentais vem do latim meditare, que significa pensar em algo. Então, quando eu digo para uma pessoa que eu vou meditar, na verdade eu estou me referindo a algum assunto específico. Isso para nós ocidentais. Então eu vou meditar sobre o meu casamento, eu vou meditar sobre a política, eu vou meditar sobre o meu trabalho. O processo todo aí, ele é horizontal. O indivíduo, através da memória, ele reconhece a realidade e ele vai apresentando o ponto de vista dele. Agora, para os orientais, o processo não é horizontal, é vertical. É o que a gente chama de insight, eu chamo de transcendência. E existem muitas técnicas que se propõem a isso. Essas técnicas de meditação vêm do que é chamado de yoga. Yoga é um dos 6 sistemas de filosofia hindu. 5 são teóricos, 1 é prático. E dentro do yoga,
que significa união, nós temos vários sistemas que são apresentados, como Karma Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga e por aí vai. Meditação transcendental é uma dessas yogas. Maharishi chamava de Raja Yoga ou Karma Yoga. No caso de uma análise sobre a diferença dessa meditação para outras técnicas de meditação, o que nós temos na meditação transcendental são 4 aspectos muito interessantes. Primeiro, a técnica é milenar. Então ela já foi testada por pessoas extremamente gabaritadas nesse caminho da espiritualidade. É hoje em dia uma técnica praticada por mais de 30 milhões de pessoas no mundo, provavelmente a técnica mais conhecida na própria Índia, assim como no mundo. Então, por ser uma técnica muito antiga, ela é uma técnica que goza de muita credibilidade. Segundo aspecto, ela tem um respaldo científico muito sólido. São mais de 1.400 pesquisas científicas que vêm sendo apresentadas desde a década de 70 e publicadas em revistas como Science, Jornal Americano de Fisiologia e tantas outras revistas do gênero. O terceiro ponto bem legal é que a técnica é extremamente fácil. E isso é um ponto significativo para quem busca uma boa técnica de meditação. A MT, como nós a chamamos, ela não envolve concentração, ela não envolve controle mental, por incrível que pareça. Então a pessoa não tem que lutar contra os pensamentos, ela não tem que tentar afastar os pensamentos, ela não tem que tentar criar um vácuo mental. É uma técnica tão fácil que a gente consegue ensiná-la para crianças a partir dos 5 aninhos de idade. E é tão simples o método que pode ser executado, por exemplo, dentro de uma van com a pessoa indo para o centro da cidade. Sala de espera de dentista, de médico, ponte aérea. Ela é muito bem adaptada para pessoas que, como nós, têm uma vida muito corrida. Então, esse é um aspecto que eu vejo como sendo extremamente importante para quem busca uma boa técnica de meditação. Ela é muito prática, por ser fácil. E o quarto ponto é que os efeitos vêm num espaço de tempo muito curto. Algo em torno de 3, 4 dias de prática são suficientemente adequados para o indivíduo ter essa experiência do intervalo entre 2 pensamentos. Essa experiência da fonte dos pensamentos. Essa experiência da consciência transcendental, da consciência pura. Muitos termos são utilizados, ainda mais no meio do yoga. Alguns deles são Turiya, Samadhi, e o termo científico é consciência transcendental ou quarto estado de consciência. Como tudo na vida, as coisas que você não consegue incorporar no seu dia a dia, dificilmente você consegue obter resultados, né? Isso a gente vê no que tange, por exemplo, a alimentação, as horas de sono, trabalho, né? Atividade profissional, atividade intelectual. Então, com qualquer técnica de meditação, não só com a MT, deve funcionar do mesmo jeito. Os estudos com a meditação transcendental demonstram resultados que são muito significativos com a prática diária, de 2 vezes, geralmente com o estômago mais vazio possível. Então, geralmente isso ocorre de manhã quando a pessoa acorda, ou antes da hora do almoço, de tarde antes do lanche ou de noite antes do jantar. Não é uma técnica boa para ser feita na hora de dormir. Isso porque nós não devemos associar uma boa meditação a uma perda de consciência. Na verdade, é um ganho de consciência. O que o indivíduo deve experimentar é um estado de alerta mental. Então nós meditamos para trabalhar melhor, para estudar melhor, para praticar melhor um esporte, para a gente poder fechar um negócio com mais habilidade, com mais integridade, para que o nosso comportamento social seja mais harmonioso, para que a atividade religiosa, espiritual, dentro de uma sinagoga, de uma igreja, ocorra com mais silêncio, de tal forma que o indivíduo tenha condições de conversar com o seu Deus com mais proximidade. Então, o que deve ficar claro para o espectador é que uma boa técnica de meditação serve para acordar, serve para ganhar consciência, e não para apagar a pessoa e não para retirá-la da realidade. Para que a técnica de meditação transcendental funcione, eu arrisco a dizer que todas as outras tenham o mesmo princípio, é necessário que o sangue vá para o cérebro e não para o estômago. Então, o momento em que a pessoa se senta para meditar é um momento em que o estômago não deve estar cheio. E nós sabemos que quanto mais toxinas no organismo, mais difícil fica para a pessoa ter a experiência de transcendência, do insight.
E é isso que fez ao longo dos séculos, ao longo do tempo, que os meditantes procurassem uma alimentação mais equilibrada, geralmente uma alimentação vegetariana, geralmente uma alimentação orgânica e preferencialmente apropriada ao seu biotipo. E isso tem a ver com a medicina ayurvédica, que já é um outro assunto. Lá eles entendem que o corpo ele é gerido por 5 elementos, que são eles água, ar, éter, terra e fogo. Basicamente o que nós precisamos saber é quais os elementos que regem a nossa fisiologia e quais os alimentos mais adequados para que haja o equilíbrio desses 5 elementos no nosso corpo. Com isso a pessoa consegue mergulhar com mais facilidade e mais facilmente entrar em contato com essa consciência transcendental, com esse campo infinito da vida, com esse estado absoluto da vida. Qual é o grande mérito disso? Trazer a perspectiva desse estado absoluto para o campo relativo, para o dia a dia, para os afazeres domésticos, para as nossas questões normais do dia a dia, trabalho, estudo, esporte e por aí vai. Então, pessoal, como eu disse a vocês anteriormente, eu sou diretor da Sociedade Internacional de Meditação, que é uma organização mundial, onde aqui no Rio de Janeiro nós temos uma academia que fica no bairro do Leblon. Essa academia existe há 27 anos. Antes eu tinha outra no Leblon e isso totalizam 37 anos. Nossa academia deve ter uns 14 mil alunos. Ela oferece cursos regularmente, todas as semanas, começando sempre numa segunda-feira e terminando numa sexta-feira. As pessoas interessadas fazem a inscrição, as turmas são pequenas, algo em torno de 8 pessoas, e após essa formação de uma semana, nós fazemos um período de acompanhamento por 4 meses. E aí a pessoa tem contato com spas de meditação, cursos para crianças, técnicas avançadas de meditação transcendental que são dadas por monges, uma introdução à medicina ayurvédica, nós temos 2 médicos que trabalham aqui, a massagem ayurvédica, astrologia védica, arquitetura védica, viagens de autoconhecimento para a Índia e mais atualmente para o Peru, para Machu Picchu. Então é isso, a inscrição é feita através do telefone, ou através de e-mail, ou através das mídias sociais, e o curso começa todas as segundas-feiras. Jai Gurudev.